No vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas para você iniciar no estudo da patrística e da patrologia. Como alguns devem saber, o Veritatis Splendor já há quase 20 anos vem divulgando obras, e fomentando o desejo e o estudo dos pais da igreja. Nós fomos o primeiro apostolado católico, no Brasil pelo menos, a começar a publicar e a divulgar as obras dos pais da igreja. E ficamos muito felizes com isso, porque nós ajudamos muitos protestantes a virem para a fé católica. Então, conhecer a doutrina da igreja, conhecer a história da igreja, conhecer os pais da igreja é muito importante, porque você larga um pouco o subjetivismo, larga totalmente o subjetivismo e estuda as origens da fé de uma forma científica. E em todas as ciências são assim. Se você quer estudar o que pensavam os mexicanos no século XV, qual era o pensamento, qual era a religião dos astecas, você vai buscar a história, você vai buscar documentos históricos, Então, qual era a fé da igreja antiga? Qual era a fé da igreja primitiva, que é a igreja católica? Então nós temos que ler os pais da igreja, estudar a patrologia para compreendermos então essas coisas. Então, para iniciarmos nos estudos dos pais da igreja, eu separei aqui algumas obras para você começar. Recomendo muito este curso de patrologia, que é um curso bem antigo, mas ele foi reeditado pela Obras Católicas, editora Realeza, do querido Eduardo. É um curso muito completo, tá? Fala dos grandes pais da igreja, as suas obras, o seu pensamento. Vale muito a pena o investimento, tá? Nessa obra. Realmente aqui você vai ter um grande tesouro e vai ter um estudo bem fundamentado na patrologia e nos pais da igreja. Recomendo demais. Este outro livro também eu recomendo bastante. É o Patrística, da editora Vida Nova. Essa obra é de autoria do John Norman Kelly, que foi um anglicano. Alessandro, você está recomendando uma obra protestante? Sim. Essa obra é excelente. O professor Kelly foi muito verdadeiro neste livro, reconhecendo aqui realmente as doutrinas católicas, a origem da fé católica. Então a honestidade intelectual deste autor é muito grande e é por isso que eu recomendo. Já fiz vídeos aqui citando essa obra, como por exemplo a presença real de Cristo na Eucaristia. Procurem lá no YouTube, vocês vão ver, e eu cito essa obra aqui, tá? Realmente é uma obra maravilhosa, vale muito a pena, tá? Edições Vida Nova, J.N.D. Kelly. Ok? Então essas duas aqui, para você começar inicialmente. Mas eu tenho outras coisinhas aqui também. Essa obra aqui é da Paulus, é uma obra bem antiga, para ler os pais da igreja. Eu nem sei se edita mais, talvez vocês só encontrem em sebos ou na estante virtual, mas é uma obra também bem bacaninha, bem simples, certo? Aqui ó, tem várias tem figuras aqui mostrando e tal. Eu comecei, acho que foi a primeira obra que eu li sobre patrologia quando eu comecei os meus estudos há 20 anos atrás, tá? Os Padres da Igreja, o Hermann, tá aqui, ó. Editora Paulus. Não sei se edita mais, mas é uma boa obra introdutória também. Essa coleção aqui das edições Loyolas, do Jacques Libert,
Os Padres da Igreja dos séculos 1 ao 4 e os Padres da Igreja dos séculos 4 ao 8. Também é bem bacana para você estudar, tá? Mas eu recomendo que você leia essas obras aqui, é o volume 1 e o volume 1 e o volume 2. Recomendo que vocês as leiam depois de ler as outras que eu já recomendei, tá? Muito boas também. Esse aqui é um manual clássico de patrologia, que eu recomendo também muito, tá? Recomendo para quem já teve algum primeiro contato com os pais da igreja. Patrologia, Alterner e Sweetberg. Aqui, ó. Nem sei se pronuncia assim, tá, gente? Mas é isso. Das edições Paulus, da editora Paulus. Excelente livro também, para você começar o seu estudo, né, na patrologia. Outro manual muito bom, do Brobner, Manual de Patrologia, editora Vozes. Aqui. Excelente também. Muitas informações sobre os pais da igreja, o seu pensamento, as suas obras, tá? Fala aqui fala de todo o período patrístico, desde o 1º ao 8º século, tanto na patrologia latina quanto a patrologia oriental, tá? Excelente, 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 excelente. Então são essas obras aqui que eu recomendo, tá? Qual a diferença de patrologia e pais da igreja? E as obras dos pais da igreja? A patrologia é a ciência que estuda a vida dos pais da igreja, o pensamento deles, o seu tempo, né? Então é uma história dos pais da igreja, certo? É uma história eclesiástica voltada para a vida e a obra dos pais da igreja. Agora, ler os pais da igreja é ler as obras dos pais da igreja mesmo, tá? Mas eu recomendo, antes que você comece a ler as obras dos pais, estude a patrologia, estude o pensamento deles. Eu acho interessante. De preferência, se você puder fazer as duas coisas, melhor. Obras dos pais da igreja, começo por onde? A editora Paulus tem a coleção patrística, que é maravilhosa. Recomendo que você comece por lá. Compre o primeiro livrinho, Os Padres Apostólicos, depois compre o segundo livrinho, Os Padres Apologistas, depois Justino de Roma, depois Irineu de Leão, e vai fazendo a coleção, compra um por mês. É excelente, tá? Mas o começo do começo é esse aqui, ó. As Cartas de Santo Inácio de Antioquia. Essas cartas estão no primeiro volume da coleção da Paulus, tá? Então, lá nos Padres Apostólicos tem as 7 cartas de Santo Inácio de Antioquia. E se você, por alguma razão, não puder comprar aquele volume, você pode adquirir esse livrinho aqui, esse livreto. As Cartas de Inácio de Antioquia. Que são muito importantes. Deixa eu ver quais as edições aqui. Edições livre. Tá? Edições livre. Por que começar por esse? Porque Santo Inácio de Antioquia foi discípulo de São Pedro e discípulo de São Paulo. A tradição nos ensinou que ele foi aquela criança que Jesus pega no colo, naquela passagem do Evangelho, onde Jesus fala, vinde a minhas criancinhas, né? A tradição diz que Jesus pegou uma criancinha no colo, naquela ocasião. Aquela criança era Santo Inácio de Antioquia. Por isso que ele também é chamado de Teósforo, certo? Os antigos chamavam ele de Teósforo, que significa o quê? Aquele que foi segurado por Deus. Bonito, né? As cartas de Santo Inácio de Antioquia têm essa importância pela antiguidade, ainda do 1º século. São cartas de alguém que aprendeu a doutrina diretamente de Pedro e de Paulo. Foi bispo de Antioquia, então, onde São Pedro também foi bispo, tá? A primeira menção da expressão Igreja Católica registrada na história está aqui, uma das suas cartas, nas cartas aos Esmirniotas ou aos Herminienses, tá? Eu tenho um vídeo aqui sobre isso, né? O nome da igreja, procure aí no YouTube. E também a primeira referência sobre o primado de Roma,
né, na sua carta aos Romanos. Então realmente é maravilhoso começar pelas cartas de Santo Inácio de Antioquia, tá bom? Bem, para começar isso, tá? Tem muitas obras aqui, tem muita coisa de patrologia. Toda essa minha parte aqui da biblioteca são meus livros de patrologia que eu mais gosto. Não dá para mostrar todos, né? Então, para começar, comecem por essas obras recomendadas. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá bom, queridos? Fique com Deus, até a próxima.